Senhoras e senhores, mulheres negras fazem campanha para Trump. Lembram quando Trump disse que mulheres negras em Chicago estavam implorando para ele enviar tropas federais? E as pessoas em Chicago, senhor vice-presidente, estão clamando para que a gente venha. Eles usam chapéus vermelhos como esse cara, mas eles usam chapéus vermelhos. Mulheres afro-americanas, belas senhoras, dizem, por favor, presidente Trump, venha para Chicago. Bem, adivinhe. Que eu a encontrei. Não acho que Donald Trump queira ajudar os negros nessas áreas. Ele mostrou isso no começo. Os liberais agora a chamam de traidora e louca por apoiar Trump, mas é exatamente disso que estamos falando. Vangelo recebe respostas explorando as mentes de pessoas desconhecidas ou incompreendidas. Antes das eleições de 24, a maioria dos homens negros apoiou Trump. Mulheres negras, latinas e brancas permaneceram com o partido que elas achavam que estava do lado delas, protegendo seus interesses, fazendo algo para tornar suas vidas mais fáceis e seguras. Já passou um ano desde a decisão, e aí ficou mais fácil e seguro com os democratas? E parece que mais uma grande parte da América, mulheres menos viram que Trump está tentando fazer e faz o que os democratas já prometem há 30 anos seguidos, e depois prometem de novo, e depois prometem de novo. Ela atuou no filme Chicago, que virou vermelho. Vamos descobrir de onde veio Black MAGA, por que ela apoia Trump e por que ela aprova o envio de tropas por Trump para a cidade dela, Chicago. Mas primeiro eu preciso descobrir, ela é mesmo de Chicago? Você mora em Chicago? Você ainda mora em Chicago? Sim, nasci aqui, bem neste bairro, então você não pode duvidar. Nasci e cresci aqui. Cresci na 75ª, foi intenso. Esse lugar era chamado de Cidade do Terror porque era muito perigoso, nome que ainda usam hoje. Aqui está o resto da entrevista. Ouça e me diga o que acha. Pedimos ajuda ao presidente Trump antes das eleições e queríamos que ele fosse eleito. Então, queremos muito que ele venha. As ruas estão perigosas e tudo está uma bagunça aqui. Falando sobre isso, sobre essa administração, sobre o governador, sobre o prefeito, precisamos de ajuda e temos criminalidade. A criminalidade está muito alta. A gente nem pode sair na rua sem saber que existe a chance de não voltar para casa e não ver nossos entes queridos. Sabemos disso, então sim, precisamos de ajuda. Apoiamos totalmente a vinda do presidente Trump. Levou essa americana negra, ex-integrante do Black Lives Matter, a apoiar o Trump? Os democratas, disse ela, não param os criminosos. Eu saio de casa à noite e não tenho certeza se vou voltar. Se eu fosse uma criminosa, eu gostaria que a Guarda Nacional ou a polícia viessem me prender. Não, mas eu sou uma cidadã que respeita a lei. Eu falo em nome dos cidadãos que respeitam a lei. Eu não tenho problemas com a polícia, porque sabe por quê? Eu não quebro a lei. Quando eu saio, eu não cometo crimes, então eu não me preocupo que a polícia vá me perseguir. Se a polícia me parar, digo, o que foi, senhor policial? Você fez isso ou aquilo ou algo assim? Sua luz traseira está queimada? Eu não sabia, senhor policial. Ah, obrigada. Agora, se eu quebrei a lei, eles vão me multar. Eu aceito minha multa. Se eu quiser contestar depois, eu faço isso. Ou eu pago, porque eu quebrei a lei. Mas só as únicas que têm problema com isso, são aquelas que cometem crimes. Porque aqueles que se perdem, aqueles cujos filhos morrem nas ruas, onde você nem consegue. Você nem pode ir se despedir no funeral, sem correr risco, sem perder sua vida, sem sentir medo. Eles atiram no funeral, então você pode perder a vida até mesmo no funeral. Essa é a resposta dela às críticas de Donald Trump, do prefeito de Chicago, governador de Illinois, e supostos moradores da cidade. O que foi que eu disse de repente? Ela, que não comete crimes, mas sofre com eles, seria contra patrulhas adicionais nas ruas. Só são contra aquelas pessoas que cometem, vou acrescentar por mim mesmo, ou encobrem crimes. Só eles são contra.
Por que eles não são? Por quê? Ele enviou a Guarda Nacional. Ele enviou a Guarda Nacional para proteger seus políticos, o Partido Democrata, que estava chegando ao poder. Todas as medidas de segurança para eles. Eles tinham 3 fileiras de cercas, pelas quais era impossível passar ou chegar até eles. Era necessário apresentar um documento de identidade. Estamos falando dos campos para pessoas sem teto. Você nem os viu. Eles se certificaram de se livrar deles. Você não viu nenhum imigrante ilegal na rua vendendo doces simplesmente na rua. Você não viu nada disso. Eles tiraram tudo isso. Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso quando a convenção do Partido Democrata ia acontecer aqui? Então fica claro, eles sabem que isso pega mal e não é bom. Mas eles querem que a gente aceite isso. A comunidade negra, por quem supostamente lutam, querem que aceitemos a ilegalidade e as mortes entre nós. Mas eles entendiam perfeitamente que quando se trata do povo deles, o povo deles precisa ser protegido. Então, se ele pode comandar a Guarda Nacional e reunir a maioria dos policiais ao redor deles para protegê-los, por que nós não podemos ter o mesmo? E para que isso não seja considerado racismo. Eu me lembro de cada vez quando os democratas se reúnem e todos chegam com seguranças armados. Todos os democratas famosos chegam com seguranças armados. Nós não carregamos armas, mas os seguranças deles carregam armas. Eles colocam barreiras com arame, naturalmente, na entrada dos lugares onde eles se reúnem. Se for um evento anunciado, todos que entram têm seus documentos verificados e são revistados. E para votar, essas mesmas pessoas exigem que não peçam nem passaporte nem documento de identidade. Essa moça está 100% certa. A elite realmente não se importa com quem ou o que está acontecendo. Vote, receba sua esmola e vá embora daqui. E por que você acha que Trump é a pessoa que pode fazer isso e que realmente se importa com a nossa comunidade? Trump se importa? Deixe-me te dizer uma coisa, Trump sempre, veja só, a mídia fez parecer que Trump não gosta de pessoas negras, mas Trump sempre esteve ao lado dos negros e os ajudou. Minha mãe foi voluntária na Operation Push nos anos 80 e coisas assim. Isso mesmo, Jesse Jackson. Trump ajudou Jesse Jackson e também as nossas comunidades. Ele contribuiu para as nossas comunidades. Nós conhecíamos Trump desde os anos 80, todo mundo gostava do Trump. Minha mãe e toda a comunidade negra viam nele a grande esperança branca, então ele ajudava. Até Jesse Jackson, e todos o elogiavam. Agora que ele está concorrendo como republicano, vocês querem dizer pra gente que ele é racista? Por que você diz isso, Jennifer Hudson, depois que sua família foi morta em Chicago? Foi o Trump quem te ajudou, garantiu seu bem-estar, te colocou em um hotel e cuidou para que tudo estivesse certo. Todos os rappers que ele ajudou, todos a quem ele ajudou a conseguir esses créditos. Durante o longo início de sua carreira política, Trump, ele era chamado nos bairros negros de a grande esperança branca. Eles sabiam que ele ajudava muitos com seus problemas. Também em Chicago, não só em Nova York, lembravam da vez em que ele hospedou uma família em um hotel após perderem a casa. E quando ele se tornou republicano, de repente aqueles que o idolatravam e adoravam começaram a falar dele. Bem, não poderia ser pior, gritando que ele era racista. Tudo o que pedimos a ele para a comunidade negra, ele fez. A Ice Cube se reuniu com ele, mas Biden e Harris não ajudaram nem se encontraram com ele. Eu entendo, mas conheço o Trump desde os anos 80, estou nisso há muito tempo. Mas toda essa história com o dispositivo intrauterino, e você vê como 30 mil mulheres negras estão perdendo o emprego agora mesmo. Tudo isso com museus e apoio ao racismo velado. É nisso que pessoas negras pensam. Olhe para alguns termos. Isso não é silencioso, não. Isso não é silencioso. Veja, eles têm um problema com isso porque é feito por uma pessoa branca. Deixe-me dizer isso. A primeira coisa que eu faria se chegasse ao escritório seria demitir. Demitir todo mundo. Nós temos em Chicago 250 pessoas negras em cargos altos. Estou falando do departamento de edifícios, da inspeção do DIN. Eu demitiria cada um deles. Eu faria isso como uma mulher negra. Então, todos vocês, eles iriam chorar por isso.
Beni acabou de demitir 250 pessoas negras. Sim, fiz isso. Agora imagine se fosse uma pessoa branca. Precisa ser feito. O que fazer? Veja, com essas coisas de dispositivo intrauterino e tudo isso, o dispositivo intrauterino nunca nos trouxe benefícios. Você precisa entender. Eu continuei dizendo isso. Mulheres liberais brancas se beneficiaram e elas trouxeram todos esses ilegais. Estamos em Chicago, então somos uma cidade santuário. Agora você tem que falar inglês, quero dizer, você nem consegue porque agora você tem que falar espanhol. Você tem que ser bilíngue para conseguir esses empregos. Como ousam nos obrigar a ser bilíngues? Porque quando você faz isso, quem isso exclui? Quem é? São os negros, viu? Aqui você tem um ponto de vista. Porque muitos artigos dizem que mulheres brancas se beneficiaram mais da dispositivo intrauterino que nós. No entanto, eles usaram a dispositivo intrauterino e colocaram os negros como exemplo para a dispositivo intrauterino para irritar todo mundo e acabar com isso. Sim, não fomos nós que nos beneficiamos. Pessoas de cor, deixem-me dizer uma coisa para vocês. Temos indianos aqui, eles vêm em massa. Vejam, pessoas de cor, vejam, todos estão sendo agrupados conosco. Você já pensou que Trump usa o mito de que a dispositivo intrauterino beneficiou os negros como uma arma? Acha que deve falar sobre suas suspeitas? Não, isso não é, entende? Assim como o povo judeu, não se pode juntar ninguém a eles, certo? Porque eles precisam do que precisam. Se continuarmos permitindo. Veja o que Trump fez quando chegou, o que ele fez com a 14ª emenda, quando ele disse que os ilegais tentaram deixar aqui filhos de imigrantes ilegais, mas ele disse que era só para descendentes de crianças escravizadas. O Partido Democrata está tentando unir as ações afirmativas. Eles sempre tentam nos culpar pelos problemas e nunca o contrário. Aqui estamos. Quando juntaram todos os outros e nossas dificuldades, fomos deixados de lado aqui. E todos os outros se beneficiam do que fizemos, mas nós não tiramos nenhum benefício disso. Por isso digo para nos separarmos, pois vocês não fazem isso com o povo judeu, que não permite que incluam outros em suas dificuldades. É esse o discurso. A moça, ao que parece, é bem instruída, bem letrada, eu diria até, e sabe argumentar sua posição. E ela diz que isso são invenções dele sobre preferências raciais, sobre o fato de que uma raça recebe oportunidades de estudar, trabalhar, ser promovida simplesmente porque seus antepassados sofreram. Mas isso leva ao fato de que na nossa cidade há 250 negros em todos os ramos do poder, que foram colocados lá sem nenhum mérito e todos são incompetentes. Eu diria que, se ela chegasse ao poder, a primeira coisa que eu faria seria demitir os 250 funcionários negros, todos os nossos. Bem, ela diria lá na prefeitura e em vários outros órgãos para quem ela disse, eu diria que ela demitiu todos eles. Essa é a política reversa dos esquerdistas russos. Apenas legendas de Dima Torzok, enfraquecendo aqueles para quem ela realmente foi, de certa forma, criada. Legendas feitas por Dima Torzok. E aqui está o mesmo problema, ou o problema de outro ângulo. O comediante e podcaster Adam Carolla, legendas. Já reparou como poucas pessoas brancas se indignam quando comentam sobre as comunidades latino-americana, asiática ou negra? Não é a comunidade deles. Eles só querem que você peça desculpas para ter poder sobre você. Nem estão realmente indignados. Se você pedir desculpas, eles sempre voltarão como um gato de rua que encontra leite na sua varanda. Se você deixar claro que não vai se desculpar, eles logo te deixam em paz. Ninguém me pede desculpas, pois já deixei claro que não faço isso. E eles não vão pedir para Dave Chappelle pedir desculpas. Assim que você deixar isso claro, acabou. Pelo que eles querem que você peça desculpas? Bem, pode ser qualquer coisa do que você disse sobre qualquer número de questões culturais, políticas, o que for. É só, sabe, algo novo. Pode ser George Floyd, pode ser 6 de janeiro, pode ser qualquer coisa. Sobre a comunidade transgênero, vou te dar alguns exemplos específicos. Você disse que acha os homens mais engraçados que as mulheres. Bem, esse é um ponto muito bom. Agora deixe-me explicar isso e explicar como funciona a mídia. Eu dei uma entrevista sobre um dos meus livros há cerca de 13 anos. E no final da entrevista, eles perguntaram: quem é mais engraçado, homens ou mulheres? E eu respondi: bem, se eu tiver que escolher, porque eu não gosto quando as pessoas dão respostas dizendo ambos. Isso é igualdade.
Sabe, é como se estatisticamente fosse quase impossível homens e mulheres serem igualmente engraçados. Por isso eu disse, os homens são mais engraçados, mas Sarah Silverman, com quem eu realmente me apresentei ontem à noite, e Kathy Griffin são mais engraçadas do que qualquer cara que estudou na minha escola. Então eu diria que, no geral, os homens. Isso está relacionado à tentativa de atrair mulheres. Sabe, os homens estão dispostos a tudo por sexo. E o senso de humor de um homem atrai as mulheres, enquanto o senso de humor de uma mulher não atrai os homens na mesma proporção de que estamos falando aqui. Por isso falei homens, mas conheço várias mulheres mais engraçadas que qualquer cara com quem cresci. E então eles simplesmente fizeram isso. Isso virou homens são mais engraçados que mulheres, e depois mudou para mulheres não são engraçadas. Esse foi o título. Adam Carlo diz que mulheres não são engraçadas. Quero deixar claro, Adam é um comediante, satirista e humorista famoso. Em entrevista perguntaram quem é mais engraçado, homens ou mulheres. Adam pensou que os homens fazem muitas coisas engraçadas para convencer uma mulher a fazer sexo. Bom, para levá-la para a cama, como dizem, e respondeu, homens. No dia seguinte, a entrevista saiu com o título Adam Carlo acha que mulheres não são engraçadas. Tipo racista, chauvinista, dedo duro ou assim dizendo sexista, como eles chamam. Acha que mulheres não sabem fazer piada. E espalharam descontentamento e até ódio entre os leitores da revista e suas amigas. Você disse que se a OK fosse gorda, tivesse mais de 60 anos, ninguém a ouviria. Ponto final. Isso é verdade. É 100% verdade. É assim mesmo. E por isso te condenam? Quem é você para julgar questões políticas? Você não sabe de nada. Isso é muito predatório e nojento. Ele projeta o próprio sexismo nos outros. Ele acha que o único motivo pelo qual isso me interessa é porque ela é bonita. Ponto. Os apresentadores de talk show dizem isso de forma tão sexista, mas é verdade. E porque ela fala bem, ela não fica dizendo como a maioria dos outros políticos. Sim, ela é talentosa, tem estética, é jovem e muito atraente. E se ela tivesse mais de 60 anos, fosse de constituição robusta e viesse de Minnesota, ninguém ouviria uma única palavra do que ela dissesse. Porque ela soa como uma idiota, fala coisas malucas e a chamariam de velha maluca gorda. Concordo totalmente, ela é, claro, uma idiota completa. Mas o povo, tanto nos Estados Unidos da América quanto em outros países, também não é muito inteligente. E milhões ouvem essas besteiras e banalidades que ela fala diante das câmeras. Mas os democratas atacaram Adam como se ele não tivesse apontado a verdade, mas fosse o pior dos sexistas na opinião deles. Na verdade, eu não tenho escolha sobre o que digo. Eu devo falar a verdade sempre, o tempo todo. É isso. Eu sou comediante. Esse é o juramento sagrado que eu fiz. É isso que eu faço. Antes, eu era carpinteiro. Eu posso voltar. Sabe, no dia em que eu parar de dizer o que penso, eu volto para o martelo. Duvido que isso aconteça, mas ainda fiquei pensando no que você disse que não se importa, porque eu me importo. Em parte é só um hábito, porque quando eu trabalhava na National Broadcasting Company, American Broadcasting Company e Fox, se eu irritasse o grupo errado, eu seria demitido. E agora eu tenho meu próprio negócio, esses vídeos, e não podem me demitir. Mas ainda assim, eu estremeço ao pensar que podem me apresentar como racista ou sexista na mídia tradicional. E você, pelo visto, não tem essas preocupações. Isso simplesmente não te afeta? Bem, tem. Algumas coisas. Primeiramente, não é que eu não me importe. No sentido de que, se você me acordasse de manhã e perguntasse, você preferiria que falassem mal de você no Twitter ou que não falassem nada? Eu sempre escolheria que não falassem nada. Afinal, eu sou uma pessoa, eu me importaria. Tenho que dizer que tenho uma relação parecida com isso. Eu leio comentários negativos com interesse. Alguns deles levam a mudanças no que eu faço, espero que para melhor. E outros eu entendo que são comentários típicos, sabe? Só comentários assim.
bot, como dizem, né? E às vezes dá para sentir se é um bot pago ou um bot amador. Ele faz isso só pelo prazer, sabe? Mas em alguns casos eu acho que preciso explicar alguma coisa, nem tanto para quem escreveu, mas para os leitores que vão ler esses comentários depois. Eu respondo por isso. Às vezes é sério, às vezes só para rir, se o comentário for muito bobo. Eu me deparei com isso há mais de 20 anos, quando participei do programa 2020, quando tudo isso estava apenas começando, pelo que me lembro. E depois eu fiz um documentário chamado Meninos e Meninas São Diferentes, e alguns produtores do 2020 ficaram indignados com isso. E logo depois disso, me pediram para fazer uma matéria. Na Universidade Brown, onde um estudante foi suspenso por má conduta sexual, ele fez sexo com uma mulher que estava embriagada. Agora, a mensagem é que isso não pode ser feito, pois ela realmente não está consentindo. Mas essa mulher, ou seja, ele afirmava que ela consentiu e na manhã seguinte ela deu o número de telefone dela para ele. E então, algumas semanas depois, ela o acusou de estupro. Então, fui até o campus, queria perguntar qual é a nova definição de estupro agora e discutir sobre isso. Eu só estou tentando entender por mim mesmo e ajudar os outros a entenderem também. Mas o Departamento de Estudos Femininos, ao saber que eu viria, me rotulou como misógino, por ter feito esse documentário no qual eu dizia que somos diferentes. E quando cheguei, eles gritavam: estupro não é sensacionalismo televisivo. E Não consegui perguntar nada por causa do barulho. Por que vocês estão gritando isso? Estupro não é sensacionalismo de televisão. Vamos juntos, mais alto. No fim, alguém puxou o cabo do meu microfone. Essa era a nova cultura onde o outro lado não podia falar. Eu acredito que eles permitiriam que o outro lado se manifestasse se achassem que poderiam vencê-los em um debate. É isso aí, os esquerdistas nas ruas de Chicago, no Congresso, nas universidades, nos deixariam falar se achassem que poderiam nos vencer em um debate, mas eles sabem que vão perder e por isso gritam, como o governador de Illinois, como o prefeito de Chicago, como essas estudantes meio malucas na faculdade. Não dá nem para chamar de meio malucas, porque aí você reconheceria que elas têm pelo menos metade do juízo, são um quarto sensatas. Agora vocês entendem por que eu digo que as pessoas mais burras dos Estados Unidos da América e da Europa são os formados em faculdades não técnicas. Eles desaprendem a pensar. É isso que fazem com eles. Eles desaprendem a pensar. São ensinados a ser parte do rebanho, a obedecer ao pastor e a gritar o que mandam, onde mandam. Por que você está gritando isso? estupro não é um programa de televisão. E no Congresso, os democratas tentam ligar o nome de Trump a tudo o que possa ser comprometedor. A Epstein, ao fato de que ele está enviando tropas para as cidades para tomar o país. Aqui está a audiência no Congresso de Ben Shapiro, famoso apresentador, podcaster, aliado e apoiador de Trump. Hoje, vou falar sobre uma das audiências mais escandalosas no Congresso que você já viu. Um democrata tentou encurralar Ben Shapiro sobre o projeto 2025, mas a troca acabou em fracasso. Senhor Shapiro, obrigado por se juntar a nós hoje. Acho importante que o senhor esteja aqui como uma das principais vozes conservadoras do país. E nas últimas semanas, isso tem sido muito discutido e procurado. No Google, Projeto 2025 é uma das pesquisas mais populares no momento. E da minha parte, você não vai encontrar censura. Por isso, eu só gostaria de saber do seu ponto de vista. Acredito que isso facilitaria a compreensão se usarmos uma escala de 0 a 100%. Qual o seu nível de apoio? O projeto 2025. Assim como Trump, também não estudei o projeto 2025 a fundo. Mas parece que os democratas deste comitê, como Peter Pan e Sininho, acreditam que repetir projeto 2025 fará seu candidato à presidência reviver. Então, vamos falar sobre algumas partes dele. Você pode dizer, se você apoia isso, você quer menos burocracia, certo? Eu quero menos burocracia, você quer mais eficiência? Sim, quero menos, mais eficiência. Quer que o dinheiro público seja usado com inteligência? Sim, parabéns, agora é republicano. Meus pais se orgulhariam de mim.
Deportações em massa. É nisso que consiste. Você apoia nessa parte? Apoio a deportação de imigrantes ilegais nos Estados Unidos da América, que não beneficiem a sociedade americana. Se eles trabalham na agricultura e fornecem alimento para os americanos comuns, nunca cometeram crimes nos Estados Unidos da América, mas vieram sem documentos. Eles devem ser deportados? Se não pagaram impostos, recebem mais benefícios do governo do que contribuem para a economia ou estão envolvidos em crimes, devem ser deportados. Como medir isso? Assim como a Receita Federal avalia minha renda anualmente, ela também consegue rastrear todos os cheques que depositei. Se conseguem fazer isso para milhões de americanos, também podem fazer para imigrantes ilegais, exceto que ninguém sabe quantos deles estão no país por causa desta administração. Ou seja, você não se importaria de criar um sistema no qual eles pudessem pagar impostos, se quisessem, e então permanecer e trabalhar, e nos fornecer comida? Isso depende de quanto tempo eles levariam para pagar os impostos, e eles teriam que ir para o final da fila. Não tenho certeza porque estou testemunhando agora sobre questões de política de imigração. E sobre a proibição das pílulas abortivas no projeto D25, você apoia? Acho que essa questão deve ser decidida em nível estadual. Eu só estou te perguntando. Claro, eu sou totalmente a favor da defesa da vida, o que significa que não apoio a distribuição de pílulas abortivas. Proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E quanto a esse ponto? Sou a favor do casamento tradicional entre homem e mulher, mas não me incomoda se alguém escolher qualquer relação sexual voluntária. Mas isso difere da questão do Estado conceder ou não benefícios a esse tipo de união. Mas você acha que o casamento entre pessoas do mesmo sexo, bem, isso é pecado? Quero dizer, estou confuso. Você está me perguntando, como um judeu religioso, o que eu penso sobre a Bíblia? Só estou perguntando, ser gay é pecado? Quanto tempo temos aqui? 2 minutos. Se a ideia é que o Estado regulamente a orientação sexual, não apoio a regulação estatal da atividade sexual privada entre adultos consentidos. Isso, novamente, é diferente da questão de saber se o Estado deve conceder algum benefício para certos relacionamentos sexuais entre adultos. Mas, novamente, Só entre nós. Isso é pecado ou não? Do ponto de vista religioso judaico, a orientação não é pecado, mas a ação é. Pelo que eu sei, essa também é a opinião da maioria das principais correntes. e quanto à possível redução dos benefícios e auxílios sociais concedidos aos cidadãos, você apoia esse ponto em 2025? Não sei qual a posição do projeto 2025 sobre Seguridade Social. Eu sou a favor da reestruturação do sistema de Seguridade Social em direção à privatização, assim como do aumento da idade para a aposentadoria. Você, como outros membros do Congresso, sabe que a Seguridade Social vai falir. Ainda assim, todos parecem querer mentir sobre isso. Na próxima década e meia, teremos que adotar austeridade severa ou aumentar muito a inflação ou impostos. Claro, Ben Extra é uma pessoa comum. Tive a sorte de conhecê-lo. Ele é bem mais jovem, mas da primeira vez que o vi, ele era uns 5 anos mais novo e já se destacava naquela época. Ele é conhecedor, tem uma posição da qual parte. Ele julga o que acontece na vida e não tem vergonha de expressar essa posição. Por que os negros, até mesmo membros do Black Lives Matter, vidas negras importam, para quem ainda não sabe, estão migrando para o campo do Trump? Em primeiro lugar, eles acham que os democratas os enganaram por muitos anos, prometendo uma vida supostamente melhor e mais segura. E Trump nos mostrou que já faz 5 meses. Na Casa Branca, ele fez mais pelo país e pelos negros do que os democratas fizeram em, 30 anos. Trump enfatiza a criação de novos empregos, o apoio às pequenas empresas, o que é importante tanto para negros quanto para brancos e latinos. Trump luta, e de forma eficaz, aliás, contra a imigração ilegal. Trump afirma que os ilegais tiram empregos da parte menos educada, pouco instruída da população. Os jovens sabem disso. Sem educação ou habilidades, precisam de emprego, mas esses já foram ocupados por ilegais. E, aliás, as pessoas de pele escura, em grande parte, digamos assim, lá não têm educação e por isso acabam indo para trabalhos simples. E isso vai ter um impacto terrível sobre eles. Os jovens afro-americanos que não sabem o que aconteceu antes do movimento pelos direitos iguais e coisas do tipo, não sentem lealdade ao partido.
Quero dizer o Partido Democrata. Na verdade, quem lutou pelos direitos deles foi o Partido Republicano, enquanto os democratas tentaram impedir, mas depois convenceram que foram eles. Eles não sentem lealdade, não sentem. Eles olham onde as propostas e as ações levam à melhoria da vida deles. E essa é a abordagem correta. Quem faz isso, quem promete, tipo, prometer pode qualquer coisa, pode prometer só por prometer, só para impressionar, ou pode explicar e contar o que vai fazer. E aí, quando a pessoa explica, fica claro e compreensível que o bom senso vai prevalecer. E quando ele começa a fazer, ele faz o que disse que faria, e isso acontece, então aí acontece a transição para o Trump. A transição de parte dos eleitores afro-americanos para Trump se baseia em uma combinação de decepção com as antigas instituições, decepção com a política migratória, com o Partido Democrata e uma reavaliação da lealdade partidária. Ou seja, o Partido Democrata achava que os negros já estavam garantidos, então não precisava se preocupar com eles, todos iriam votar neles de qualquer jeito. Os democratas afirmam que qualquer um que se afaste deles, seja negro ou não, é um traidor, um mercenário e nem merece ser chamado de negro. Foi o Biden que declarou isso, né, abertamente mesmo. De forma mais sutil mencionaram Obama, Hillary, Kamala e outros. Todos, na verdade, não são negros. Bem, Obama talvez seja pela metade, né? Sim, jovens negros, pequenos empresários negros, membros negros de sindicatos, já se aproximaram do Trump e deram a ele incríveis 20% dos votos dos negros na América. Algo totalmente inédito. Acho que desta vez será mais. Desta vez serão 25%, talvez até 30% dos votos dos negros. Agora, além dos homens, as mulheres também começaram a segui-los. Isso é um fracasso. Aqui a gente fala em tenda, né? Uma tenda onde o partido reúne seus apoiadores. Essa é a tenda dos democratas. Peço desculpas, fiquei abalado. Está desmoronando o fracasso das forças que levaram os democratas ao poder. Por enquanto é isso. Nos veremos em breve, então acho que em algumas horas vou lançar outro vídeo. Por favor, aguardem. Até logo. Continuação.